Fala pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje irei lhe explicar o que seria o lucro isento, como identificar esse lucro isento, como que a gente vai declarar esse lucro, informar na nossa declaração de imposto de renda anual, ok? Então vamos tratar aqui sobre a legislação aplicada, como calcular esse lucro isento e como informar aí na sua declaração. Então bora lá. Primeiro ponto, a legislação. O que seria o lucro isento? No artigo 59 da Instrução Normativa 1585 de 2015, vai dizer assim, são isentos do imposto sobre a renda os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações efetuadas com ações no mercado à vista de bolsas de valores ou mercado de balcão, se o total das alienações, ou seja, se o total, a soma de todas as vendas dentro daquele mês não ultrapassar o valor de 20 mil reais, ok? Um exemplo aqui, vendeu 19 mil reais com lucro de 300 reais. Esse lucro é um lucro isento, porque as vendas ficou abaixo de 20 mil reais. No mês seguinte vendeu 20 mil e um reais. Então, com um lucro de 500 reais. Nesse caso, você vai ter que aplicar a alíquota de 15% sobre esses 500. Por quê? Por causa desse R$ 1 que ultrapassou o limite, você perdeu o benefício da isenção. Essa mesma regra se aplica também com o ouro, ativo financeiro. Também tem a isenção se você vender até 20 mil reais dentro do mês. Uma coisa importante é o seguinte, que as isenções das vendas de ouro e de ações, ela não soma. Então você pode vender 20 mil em ações e 20 mil em ouro. Se tiver lucro em ambas vão ser lucro isento. Tudo bem? E também a outra parte, um outro ponto aqui que trata-se de lucro isento é o lucro de ações de pequenas e médias empresas. Aqui se refere ao artigo 66 da mesma instrução normativa, ok? Então vamos lá. O parágrafo 2º vai dizer assim, o disposto no inciso 1º do caput não se aplica às operações de day trade, ou seja, aquela isenção nas vendas até 20 mil reais, ela não se aplica a day trade. Então, se você efetuou day trade e teve lucro, isso não, independente do volume de vendas que você fez, o volume de operações que você fez, você tem que pagar o DARF sobre esse lucro, ok? Segundo ponto, as negociações de cotas de fundos de investimentos em índices de ações. O que seria isso? Os ETFs. Os ETFs também não têm a isenção. Vendeu o ETF com lucro, independente do valor de venda, da soma de venda do mês, se teve lucro, tem DARF a pagar, tem imposto a pagar, ok? E também aos resgates de cotas de fundos ou clubes de investimento em ações. Então, para essas modalidades, não se aplica aí a isenção do imposto de renda nas vendas até 20 mil reais. E também um outro ponto muito importante que muitas pessoas se confundem. Quando você vende uma ação devido ao exercício de opção. Vamos supor um exemplo, você tinha 100 ações, você tinha 1000 ações da WEG. Seu preço médio ali era R$60 e você emitiu uma call, emitiu na verdade 1000 call, opções de compra no mercado, você foi o lançador dessa opção e vendeu lá no mercado com strike a R$79, por exemplo. Aí chegou no dia do strike, as ações estavam a 85, aí você foi exercido nessa opção, ok? Então, a venda dessas ações, por intermédio do exercício das opções, também ela não tem isenção de imposto de renda. Então, independente do valor que você vendeu, se foi abaixo ou acima de 20 mil reais, também tem que pagar o DARF, ok? E também, a última observação no parágrafo 3º, que vai dizer assim, no caso de cônjuges ou companheiros que operem em bolsa de valores, o limite previsto neste artigo poderá ser utilizado por ambos, ou seja, se os dois operam cada um no seu CPF, então não tem nada a ver se é casado, se não é, beleza? Todos vão ter o mesmo direito da isenção até 20 mil reais. E um detalhe importante, mesmo que a pessoa seja casada e opera um pelo seu CPF e o outro pelo outro, cada um vai ter que apurar as suas movimentações de forma separada, ok? Prosseguindo, no artigo 66 vai falar justamente daquelas ações de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, o qual há isenção de imposto de renda até dezembro de 2023.
Tinha algumas regrinhas quando foi editada essa instrução normativa, que aí as empresas teriam que ser do segmento especial, que é o Bovespa+, tinha que ter um valor de mercado inferior a 700 milhões e também uma receita bruta anual deveria ser inferior a 500 milhões ao ano, ok? Então é o seguinte, qual foi as empresas que nessa época foram selecionadas, se enquadravam nesses critérios quando teve esse benefício dessa isenção? Era a Sinqia, né, a Sinqia 3, a General Shop, GSHP3, a Agro, né, Brasil Agro, Agro 3, PetroRio, April 3, CR2, CRDE3, a Nutriplan, que é a Nutri 3, e a Pome Frutas, FRTA 3. Todas essas ações ela tem isenção até dezembro de 2023, exceto a Sinqia, que tem um caso especial. Por quê? A Sinqia, depois, no ano de 2019, ela fez uma nova emissão de ações. Então, só vai ter isenção quem comprou Sinqia antes da emissão, né? Antes dessa nova emissão, desse novo follow-on que a empresa fez. Ah, mas eu já tinha em carteira depois que ela fez essa emissão. Continua tendo o benefício da isenção. E se porventura você subscreveu alguma dessas ações que foram emitidas no mercado à época, você vai ter que apurar de forma separada. Que é o que vamos ver aqui, ó. Até 31 de dezembro de 2023 é vedada a compensação de perdas ou prejuízos incorrentes na alienação das ações dos termos do CAPT, que é o caso do artigo 66. O que isso significa? Apesar de você ter o benefício da isenção de imposto de renda, da mesma em contrapartida, se você vendendo prejuízo, você não pode fazer essa compensação. Então, vendendo prejuízo é prejuízo e nada mais, ok? Não vai poder compensar de forma alguma. Até 31 de dezembro de 2023, o valor de alienação das ações referido neste artigo não será computado para fins de cálculo do limite a que se refere o inciso 1 do artigo 59. Ou seja, independente do valor que você venda de ações da Prio, da Agro e do tudo mais, se você vender 100 mil das ações da Prio e vender 18 mil nas demais ações, swing trade, você vai ter isenção em ambas. Por quê? O cálculo, a soma das vendas dessas ações isentas, ela não entra para o cálculo da isenção dos 20 mil, ok? Então vai ser apurado de forma separada. E o terceiro ponto, que é o empréstimo das ações referidas nesse artigo, não afasta a manutenção do direito à isenção pelo emprestador, pessoa física. Isso é aquelas pessoas que alugam suas ações, né? Deixa lá na corretora disponível para aluguel. Aí tem aqueles caras que trabalham lá, opera alavancado, aluga suas ações, vende para comprar depois, enfim, é a operação aí como diz assim, de mercado a prazo, né? Que é quem vai gerar opção, não sei o que e tudo mais. Então, independente de você estar alugado ou não, isso não vai afastar o benefício da isenção para quem o emprestou e depois você recebeu de volta tal e vendeu, ainda vai continuar tendo a isenção de imposto de renda. Beleza? Continuando. Artigo 69A. A isenção de que trata o artigo 66 não se aplica às ações adquiridas a partir da data da realização da oferta pública subsequente por companhia emissora que não mais atenda às regras descritas nos artigos 66 a 69. Sinqia perdeu esse benefício, foi o que eu tinha comentado em alguns slides anteriores. Porém, quem já tinha as ações dessa empresa antes da nova emissão, continua tendo ainda o benefício. E mesmo assim, se você já tinha essas ações antes dessa nova emissão, depois comprou mais, qual é o critério que você vai ter que fazer? Vai ter que separar o que cada uma, né? Eu tinha 100 ações, que essas têm o benefício da isenção, comprei mais 100, essas 100 já não tem o benefício. Então, quando você vender as 200, aí você vai separar. Não, o lucro aqui dessas 100 é isento de imposto de renda e o lucro aqui dessas outras 100 eu tenho que pagar o imposto de renda se passar aí também dos 20 mil reais o volume de vendas, ok? Aqui o investidor deverá controlar, o que eu acabei de dizer, o investidor deverá controlar de forma separada as ações adquiridas antes da oferta pública subsequente que ainda gozem da isenção daquelas adquiridas a partir da oferta pública. Então, é sua responsabilidade do investidor, a corretora não tem nada a ver com isso. E agora vamos aqui partir, falamos um pouco da legislação aplicada, como identificar esse lucro isento, como que calcular, e iremos ver agora, na verdade, como calcular na prática se houve lucro isento ou não. É muito simples. O lucro isento nas vendas até 20 mil reais. Porra, é só você soma todas as suas vendas de ações swing trade. Deu 20 mil reais, deu até 20 mil reais, teve lucro.
é isento, pronto, não tem que pagar DARF por nenhuma. Ah, passou de 20 mil reais? Então, aí, independente aí de, eu vou apurar o lucro, o DARF só daquele, do que passou dos 20 mil, não. É tudo com ou tudo sem, ok? Então, ou você é isento ou você não é isento. Então, vendeu 20 mil reais e 1 centavo, perdeu a isenção, teve lucro aí, aplica a alíquota correspondente ao lucro, que é 15% sobre o lucro que você obteve dentro desse mês. E já gera e paga o DARF, ok? E a questão sim, observação, o prejuízo aqui pode ser compensado. Você vendeu abaixo de 20 mil reais, só que no resultado final do mês você teve prejuízo. Então esse prejuízo você vai poder compensar. E quando é que eu vou compensar esse prejuízo? Quando você vender ações ou outros ativos no qual não gosta da isenção, que é ETFs, BDRs, opções, mercado futuro, enfim, outras classes de ativos que não tem essa isenção. Aí vendeu com lucro, no mês seguinte o lucro tributável, aí você faz essa compensação. Eu só opero com ações e nada mais. Então, teve prejuízo no mês 1, nas vendas abaixo de 20 mil reais, aí no mês 2 vendeu 19 mil, no mês 3 vendeu 15 mil, no mês 4 vendeu 10 mil. Só no mês 10, aí você vendeu 21 mil reais e teve lucro. Aí você vai compensar o prejuízo lá do mês 1 que você teve com esse lucro tributável do mês 10. Okay? Então, só vai compensar o prejuízo com o lucro tributável. O lucro isento, você não mexe, é isento, acabou. Só vai informar na sua declaração. E também, vendeu ações da empresas isentas com lucro, isento. Esse prejuízo não pode ser compensado, que já abordamos aí nos stories anteriores. Nos slides anteriores. E como declarar essa bagaça? A declaração de lucro isento, você vai somar todo o lucro isento que você teve durante o ano. Eu operei em janeiro, fevereiro, eu tive lucro isento em março e tal. Soma tudo que é de lucro isento. Foi R$1.000 em janeiro, 2.000 em fevereiro, 3.000 em março, mais 500 em junho e tal. Aí vai somar todos os lucros isentos e vai fazer um único só lançamento. Você vai lá na aba Rendimentos e Isenção Tributáveis, essa que está aparecendo aí no slide, vai digitar o código 20, seleciona o titular ou o beneficiário, ou dependente, se esse lucro isento for referente a algum dos dependentes da declaração, e coloca lá o valor total. Perceba aí, o que você vai informar? Somente o código, que é o tipo de rendimento, que é o código 20, selecionar o titular, o dependente e o valor total. Não precisa informar CNPJ, não precisa informar descrição, não precisa informar nada. É só informar o seu lucro isento. Um ponto importante, o lucro isento de operações com ouro é outro código, é o código 21, se eu não me engano, ok? Então, lucro isento no ganho de ações, código 20, lucro isento no ganho de venda de ouro, se eu não me engano é o código 21, ok? Então, o que eu tinha para falar sobre a questão de lucro isento seria isso. Falamos aqui da legislação aplicada, de como apurar e também agora, por fim, falamos aqui de como declarar essa bagaça aí no seu imposto de renda. Do mais, agradeço a atenção de vocês e tamo junto!